Olá, DPG, tudo bem? Eu sou a Gabriela, tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, mas antes de tudo eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, comentar ao final desse vídeo e também compartilhar com uma pessoa que vier aí à sua mente, combinado? Então, hoje nós vamos falar sobre recalcular a rota. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, como foi esse processo para mim, como você pode fazer isso, quais seriam ali os principais passos, tomada de decisão que você precisa ter. E em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar parar para analisar a rota que nós estamos seguindo e se essa rota é algo realmente direcionado pelo Espírito Santo, se é o Espírito Santo que está direcionando nesse caminho, ou se é você mesmo fazendo suas próprias vontades, seus próprios desejos. E compartilhando um pouco da minha experiência, eu passei por esse momento de ter que recalcular a rota. Isso é algo completamente normal, mas antes de tudo, você vai precisar analisar a sua vida atualmente. Então eu passei por alguns momentos bem desafiadores, né? O que eu vou contar aqui não é só falando sobre isso, mas também contando a minha própria experiência. Então é algo que eu vivi e posso compartilhar com vocês. E teve um momento da minha vida que eu realmente precisei parar para analisar a rota que eu estava seguindo na minha vida. E não foi algo fácil, não foi algo simples, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos, né? Ele consegue nos moldar, nos transformar. E aí, falando um pouquinho, então, analisar a rota que você está vivendo agora, se você está obedecendo a Deus, se você está seguindo a direção do Espírito Santo ou não. E muitos de nós temos uma vida muito agitada, principalmente para quem mora na capital de São Paulo. Então, nós vivemos uma vida que é trabalho, estudos, para donas de casa, cuidar da casa, para quem tem filhos, cuidar dos filhos. Então, são momentos assim que, se a gente não prestar atenção, nós somos completamente distraídos, ficamos distraídos com os afazeres desse mundo. Então, eu posso dizer que a distração ela pode estar tirando você da vontade de Deus. Não precisa ser um pecado assim, que esteja visível, completamente visível aos nossos olhos. Mas se você está priorizando o seu trabalho, se você está priorizando os seus estudos, se você está priorizando os seus filhos, assim, se eles estiverem no primeiro lugar que Deus, nesse sentido que eu falo, então se isso tá te distraindo muito, e se você não tá colocando Deus primeiramente na sua vida, então você precisa parar e analisar tudo isso, porque no mundo que nós vivemos é muito fácil a gente ir pro automático, porque a gente sempre vai ter coisas para fazer, a gente tem trabalho, a gente tem estudo, e quando a gente vê o dia já acabou e nós não fizemos nada para Deus, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não nos consagramos, e a semana passa, a gente não faz isso, a gente não tem uma vida devocional. Então é importante você analisar. Se você acha que está vivendo no automático como eu estava, então é importante você parar e analisar. E contando ainda da minha experiência, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei muito assim na obra desde que eu me converti. Desde que eu me converti, eu comecei a fazer parte de vários grupos. Ali no início da minha conversão, eu fazia parte do grupo de dança, que era de gestos na época. Eu cantava com os jovens, eu fazia parte de outros grupos. Quando tinha teatro, eu estava ali ajudando no teatro. Então, eu sempre trabalhava muito, e não foi diferente quando eu mudei de denominação, né, de igreja. Eu também continuei trabalhando bastante para a obra e acumulando muitas tarefas. E eu sempre dizia tudo sim. Sempre que alguém me perguntava se eu estava disponível, se eu poderia fazer algo, eu sempre dizia que eu podia. Nunca era não. Eu antes tinha uma dificuldade muito grande de dizer não. Hoje eu já consigo dizer não, mas antes era muito difícil. Então eu acumulava muitas tarefas para mim, e eu estava estudando, trabalhando, fazendo tudo ao mesmo tempo. O final de semana era só na igreja, eu nem dava mais atenção para minha família, né? Para amigos também era difícil. Então eu estava vivendo completamente no automático, e por mais que eu tivesse muitas coisas para fazer na igreja, eu não tinha tempo
com Deus, né? E, na verdade eu só não priorizava meu tempo no secreto com Deus, e sim nas obras. E a gente sabe que nós somos salvos pela graça, tudo é pela graça do Senhor, e não é porque você faz muita coisa, não é porque você ajuda muitas pessoas que você vai para o céu e que você vai ter a vida eterna. Inclusive tem um versículo que diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então não é porque você tem muitos dons e é muito usado por Deus e tem muitas obras que isso vai te conceder a vida eterna. Então você precisa realmente se voltar para o Senhor e fazer o que Ele está te pedindo, e não o que você quer, e não dizer sim exatamente para tudo. E eu estava nesse lugar de muitas tarefas, fazendo várias coisas, e algumas pessoas começaram a me alertar, né? Pessoas que têm um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo, e começaram a me alertar, falando: Gabriela, você tá fazendo bastante coisa, né? Mas o Senhor, Ele te pediu para fazer isso, Ele te pediu para fazer aquilo. E eu achava que estava tudo certo, e eu realmente achava que estava tudo certo. Para mim estava tudo bem, porque eu tô fazendo para o Senhor, então que mal tem isso se eu tô fazendo a obra? Só que isso estava afetando meu relacionamento, né, com a minha família. Isso estava afetando o meu próprio tempo, que a gente precisa ter tempo para nós mesmos, para descansar, né? O descanso é um mandamento, e eu não descansava. E aí essas pessoas que são irmãos queridos começaram a me falar: Gabi, você tá acumulando, né, bastante coisa, você tá fazendo faculdade, tá trabalhando e, né, tá dizendo sim para tudo na igreja, mas o Espírito Santo te direcionou a fazer tal coisa? E aí, no começo foi um pouco difícil, porque para mim eu tava fazendo tudo certo, e nessa época, que não faz muito tempo, eu não sabia realmente ouvir a voz do Senhor, né, do Espírito Santo, e obedecer essa voz. Eu não sabia muito bem, eu só tava vivendo no automático como uma pessoa religiosa. E foi aí que houveram mais situações bem mais complicadas, assim, além de eu estar sobrecarregada, outras coisas começaram a acontecer, e eu tive que tomar uma decisão, né, de confiar completamente em Deus e me render a Ele, ou continuar vivendo no automático e cheia de dores, porque também essas pessoas, né, que me ajudaram, elas também falaram pra mim que parecia que eu tinha algumas dores que ainda não tinham sido tratadas pelo Espírito Santo. E pra mim tava tudo certo. Pra mim eu era completamente curada, pra mim tava realmente tudo certo, mas não estava. E eu sou uma pessoa, por natureza, um pouco inflexível. Então, pra mim, ouvir isso foi bem difícil, e eu também acho que algumas pessoas podem se identificar comigo. Eu sempre fui uma pessoa onde, desde pequena, sempre me elogiaram muito, sempre falaram: nossa, a Gabriela é um exemplo, a Gabriela tira as melhores notas na escola. Então, eu sempre tive isso de agradar as pessoas. E aí, quando eu soube que uma pessoa que estava ali do meu lado estava falando que eu estava fazendo tudo errado, então eu já fiquei um pouco... foi difícil pra mim ouvir isso, porque eu sempre fui aquela que agradava todo mundo. Só que nesse mundo, principalmente nós que somos cristãos, nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para agradar unicamente ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, não só o nosso Salvador, mas nosso Senhor também. E nós temos que agradar Ele, e vai ser muito comum a gente agradar o Senhor e desagradar as pessoas. Isso é algo normal. Mas como eu sempre cresci sendo a menina que agrada todo mundo, então pra mim foi bem difícil ouvir que eu precisava mudar de rota. E aí, nesse processo, eu me rendi ao Senhor realmente. Como eu comecei a passar por situações mais difíceis ainda, eu me voltei pro Senhor. Eu realmente me tranquei no meu quarto, pedi pro Senhor me mostrar as feridas, as dores que eu tinha, o que precisava ser tratado, o que eu precisava mudar em mim, o que precisava ser mudado em mim. E o Senhor começou a me mostrar dores, a raiz de dores, a raiz de alguns comportamentos que eu tinha. Então, eu tinha alguns comportamentos até pouco tempo atrás de vítima, de sempre a Gabriela coitadinha, e eu tinha alguns comportamentos assim, e eu nem percebia muito bem,
não tinha essa consciência, até porque eu não tinha tempo pra mim, como é que eu ia perceber alguma coisa? Mas o Senhor foi mostrando, porque eu realmente me tranquei no meu quarto, eu fiz como aquele versículo de Mateus 6, capítulo 6, versículo 6 e 7, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E aí eu realmente me tranquei literalmente no quarto, pedi pro Senhor me mostrar as dores, o que precisava ser tratado, e o Senhor, ele foi mostrando a raiz dessas dores, foi me mostrando que eu estava sendo uma pessoa religiosa e não uma mulher com relacionamento com o Espírito Santo. E nesse processo o Senhor também me mostrou quem eu era realmente nele e a paternidade dele, para eu começar a ver ele como um pai mesmo, e não só como um Deus distante, né? Que ele na verdade não é um Deus distante, mas ele é um pai presente, né? E o Senhor nos deixou o Consolador, que está conosco sempre, sempre. Então, o Espírito Santo começou a me mostrar a raiz de tudo isso, de todas essas dores, e a minha identidade. Então, começou a me mostrar que eu era uma mulher forte, mas que eu teria que ter o posicionamento também de uma mulher forte. E eu não estava tendo. E começou a me mostrar que eu era a coluna da minha família e várias coisas. E isso foi me emocionando muito. Não foi um processo fácil, porque havia muitas feridas em mim, né? Algumas feridas a serem tratadas. E quando você vai tratar uma ferida, é algo que dói. Não é um processo que é indolor, é algo que dói bastante. E, né, uma ferida aberta, por exemplo, né, fisicamente, você mexe nela, ela dói. E eu tive que voltar para essas feridas e doeu. Mas o Senhor, ele vem com o tratamento, né? Assim como a gente vai lá no médico, né, que os enfermeiros fazem o curativo, que mexe naquele momento, vai doer. Né? Se você tem uma ferida, vai doer. Mas, conforme ele vai fazendo o curativo, depois que faz o curativo, tá naquele processo de tratamento ainda, e depois é cicatrizado. E é assim que o Senhor faz, né? O Senhor, ele não vai ir até você, né, né, te machucando mais. Não, ele só vai tratar aquela ferida que tá aberta, e essa cicatrização, ela vai levar um tempo. Você não vai ser curado da noite pro dia, não necessariamente, né? Muito provavelmente você vai passar por um processo de cura, né? Que o Senhor vai colocar ali o curativo, e aí depois vai ficar um tempo ali com aquele curativo para depois tirar realmente e você ser completamente curado. Está tudo cicatrizado, aquela ferida está cicatrizada, e aí você já não vai ter mais os comportamentos que você tinha antes, e vai agir como uma pessoa curada e vai poder ajudar outras pessoas também. Então o Senhor começou a tratar em mim essas feridas, e eu já digo para você que você voltar nas suas dores não é algo que vai ser fácil, mas vai ser com muito amor de Jesus. Ele vai ter todo o cuidado, toda a delicadeza de tratar essa ferida, e ela vai se cicatrizar. Você só precisa ter paciência. E um versículo também que eu gostaria de ler tá em Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E constantemente essa precisa ser a nossa oração, para o Senhor sondar o nosso coração e nos mostrar se há algum caminho mau dentro de nós. E para você entrar nesse lugar de recalcular sua rota, além de analisar e perceber que tem algo de errado, você vai precisar se colocar em um lugar de muita humildade e vulnerabilidade. E vulnerabilidade é para você estar vulnerável mesmo completamente ao Senhor. Não estou falando aqui para você exaltar a fraqueza, mas para você realmente se colocar em um lugar de rendição ao Senhor, né? E com Ele completamente, ir até Ele completamente despido. Despido, eu digo no sentido de não chegar até o Senhor falando: Senhor, mas eu faço parte de tal grupo, eu sou líder de tal grupo, eu faço tal coisa, eu ajudo tal pessoa, como é que eu tô fazendo algo errado? É para você ir despido disso. Não é para você levar isso diante do Senhor, é para você realmente se colocar no lugar de vulnerabilidade e falar: Senhor, o que tem de errado no meu caminho? Eu tô no centro da tua vontade ou não? Para qual caminho eu devo ir? Que decisão eu devo tomar? O que precisa ser mudado em mim? É você se despir completamente de você e deixar o Senhor tratar. E não só diante do Senhor, mas os nossos irmãos, eles também servem para nos exortar, assim como aconteceu comigo. Então, seja humilde também para ouvir as outras pessoas. Para mim foi muito difícil,
ouvi outras pessoas e ouvi que eu estava provavelmente em um caminho sombrio, estava indo para um caminho sombrio, estava fazendo só minha vontade assim religiosa. Para mim foi difícil ouvir isso, mas foi pro meu bem, foi porque essas pessoas, elas me amavam e elas me amam. Então, esteja vulnerável primeiramente ao Senhor e às outras pessoas que são pessoas de Deus também. Esteja vulnerável a elas. Para encerrar aqui esse vídeo, então, eu gostaria de, resumidamente, então, falar: analise sua rota, se achegue ao Senhor com humildade e vulnerabilidade e seja guiado pelo Espírito Santo, porque nesse processo eu pude conhecer realmente o Espírito Santo. Deus começou a me mostrar quem eu era e a minha identidade nele, começou a mostrar que eu não sou uma menininha frágil, mas que eu sou uma mulher muito forte, que eu sou uma coluna muito forte. E o Senhor começou a tratar muitas coisas em mim, continua tratando muitas coisas em mim, e é um caminho que não é fácil, mas é um caminho que ele vale a pena você traçar uma rota diferente de acordo com a vontade do Espírito Santo. Você vai ter que dizer não para muitas coisas, mas saiba que esse não é para agradar primeiramente ao Senhor. E você vive para agradar Ele, para estar ali seguindo a direção dele. As demais coisas também vão ser acrescentadas na sua vida a partir do momento que você escolhe obedecer ao Senhor. Que você não seja guiado pelas dores do passado, que as dores antigas já não ditem mais o seu comportamento, mas que você deixe o Espírito Santo tratar e cicatrizar toda a dor que você tem, porque eu sou prova viva de que a dor ela é real. Quando você vai se lembrar de uma dor e voltar nessa dor que você já teve, nessa ferida que está aberta, que você teve, que você tem, nessa dor que você já teve e que continua, é algo que não vai ser fácil, não vai ser uma posição confortável, mas essa dor ela é passageira, e o Senhor ele não vai chegar para você apontando no seu dedo e te julgando que você fez isso e isso errado. Ele simplesmente vai te acolher no colo dele. Ele vai pegar essa ferida, ele vai tratar essa ferida, ele vai passar o que tiver que passar ali nesse processo de tratamento. Isso vai ser cicatrizado e você vai ser uma pessoa curada e vai ter autoridade para curar também outras pessoas, Porque o seu testemunho vai curar muitas pessoas. Através do seu testemunho, outras pessoas vão saber que é possível ela ser completamente curada e transformada. Então eu gostaria de deixar esse assunto aqui para vocês. Então não se esqueça, analise a sua rota atualmente, se volte para o Senhor com humildade e vulnerabilidade e deixe o Espírito Santo te guiar. Seja guiado pelo Espírito Santo. Então, tudo de bom para vocês. E se quiserem mais alguns vídeos específicos, podem colocar aqui também nos comentários. E até a próxima.